top demais. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo de número 32. Diz assim: e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, ou seja, por causa de Golias. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Saul, porém, disse a Davi: não poderás ir contra esse filisteu para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então Davi disse a Saul: o teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o matava, e lhe arrancava da boca. Levantando-se ele contra mim, eu o segurava pela queixada, eu o feria e o matava. O teu servo matava tanto ao leão quanto ao urso. E este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor que me livrou das garras do leão, das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. E então disse Saul a Davi: vai, e que o Senhor seja contigo. A palavra dessa noite é um tema muito até engraçado. A palavra dessa noite é: só Deus conhece a tua história. Irmãos, é interessante como que nós às vezes somos levados a julgar as pessoas pela aparência ou pelo que nós sabemos delas. Mas só Deus conhece você por dentro e por fora. Só Deus te conhece. E nessa noite eu quero falar algo muito especial para você. Meu irmão, não murmure. Não reclame das lutas, das adversidades, das dificuldades. Porque Deus, Ele está nos preparando. E aí eu quero dizer uma coisa para você: Deus está te preparando para coisas incríveis. Você acredita nisso? Ouça o que eu vou te falar. Esta tarde eu postei uma frase nas redes sociais dizendo o seguinte: ei, não pare de sonhar com coisas incríveis. Deus está fazendo milagres. Ele ainda faz milagres. E é interessante porque eu trouxe hoje essa história de Davi. Porque, irmãos, eu tenho visto o agir de Deus. Ele é tão lindo porque, por muitas vezes, as situações, as circunstâncias e até algumas pessoas, até às vezes pessoas que nos amam, que estão ao nosso redor, pessoas que são nossas amigas, que estão perto de nós, mas que não têm uma visão ampliada do Espírito, como eu ministrei na live de meio-dia hoje, que não tem a mente de Cristo Jesus, elas, quando veem que você está ousando ir para algo maior, elas te freiam e dizem assim: olha, não, é melhor você não sonhar com isso não, deixa isso para lá, não mexe com isso não, não faz isso não. Não é porque elas são más, não. Algumas até são. Mas a maioria é porque está preocupada, sabe? Elas talvez já viveram muitas decepções, muitas frustrações, já quebraram muita cara. E elas não querem que você se frustre. Elas não querem que você se magoe. Elas não querem que você também quebre a cara. Porém, as pessoas não sabem quem você é. As pessoas não sabem tudo que você enfrenta. As pessoas não sabem tudo que você vê. Há outro tempo atrás, eu coloquei uma postagem nas redes sociais dizendo o seguinte: não é porque você vê uma pessoa sempre sorrindo que quer dizer que ela não tem problema.
talvez ela só tenha descoberto uma forma diferente de encarar a vida. Então, às vezes, você vê uma pessoa que está sempre alegre, sempre para cima, sempre feliz. Ah, pô, fulano não tem problema, né? Tudo para ele dar certo, está sempre feliz. Cara, como é que é a vida dessa pessoa? Quais são os desafios? Então, eu estou trazendo isso, irmãos, porque Davi, ele estava sendo escolhido por Deus sem saber. E tem um texto que Jesus fala no seu evangelho que eu acho maravilhoso. Ele diz assim: não foram vocês que escolheram a mim, eu escolhi a vocês. Irmãos, eu estou aqui sincero diante de Deus. Tem dia que eu paro e eu falo: Senhor, por que eu tenho essa honra? Por que eu tenho essa honra de apacentar ovelhas, de cuidar das tuas ovelhas? Porque tem um monte de gente, irmãos, muito mais capaz. A gente não tem que ter essa ilusão. Não é falsa modéstia, não. Eu sei do meu potencial, eu sei o que eu sou. Mas a gente sabe que tem gente, tem uns caras, quando eu vejo eles pregarem, eles falam: Senhor, oh meu Deus, coisa linda. Só que Deus, Ele nos escolhe por parâmetros que a gente não tem a menor ideia. Deus nos escolhe por coisas que Ele gerou dentro de nós e que nós não sabemos. E aí você para pensar rapidinho na história de Davi. Davi era um filho de muitos irmãos. Eles eram vários irmãos. E a palavra de Deus diz que ele era o mais novo, de uma família pobre. Então, obviamente, o filho caçula, irmãos, era o que tinha menos direito. E sendo uma família pobre, a herança de Davi era 0, né? Davi nasceu numa família pobre com herança 0. E como ele era o caçula, acho que a herança dele era -1. Então talvez hoje eu esteja ministrando para uma pessoa cuja herança seja -1. E Davi tinha uma herança -1, porque os irmãos já dividiriam nada e o que sobrasse era para ele, -1. Beleza. E aí o pai dele tinha umas ovelhas, os irmãos dele foram arregimentados pelo exército de Israel, os irmãos dele eram guerreiros, e Davi foi tomar conta das ovelhas. Era um jovem, não se sabe com quantos anos ele começou, mas calcula-se que quando chegou a época da unção de Davi, Davi estava entre seus 17 e 20 anos de idade. E Davi estava lá tomando conta das ovelhas do seu pai. E a Bíblia diz que veio um leão. E aquele leão foi e arrebatou uma ovelha. Comeu, pegou a ovelha e saiu arrastando. O que Davi poderia ter feito? Essa ovelha não é minha, essa ovelha é do meu pai, eu sou um garoto, eu vou lutar com um leão. Não, deixa o leão comer. O leão comeu uma ovelha e ninguém ia ficar chateado com ele. Mas ele foi atrás do leão, arrebentou o leão, matou o leão e tomou a ovelha de volta. Passado um tempo veio o urso. Geralmente o urso é um animal de 500 quilos. E a Bíblia diz que Davi era um cara de figura agradável, calcula-se aí uns 60 quilos no máximo. E o urso pegou a ovelha dele. E ele foi atrás do urso e meteu a lambada no urso. E matou o urso e tomou a ovelha de volta. Quem sabia disso? Ninguém. Existem vitórias tuas que ninguém sabe. Existem batalhas tuas que ninguém conhece. E eu vou te dizer mais. Talvez os maiores leões e os maiores ursos que você matou até hoje, ninguém conheça, porque eles foram mortos aqui dentro. Talvez você já teve motivo para desistir da caminhada com Deus, de sair da igreja. Você já teve motivo para largar o marido, para largar a esposa. Talvez você já foi motivado a largar a família. Talvez você já foi motivado em morrer. Pessoas que já falaram assim: eu vou morrer, eu não quero mais viver. Pessoas que já pensaram em se matar. E ninguém sabia, ninguém viu. Porque às vezes você estava rindo, brincando. Fulano é um vencedor, fulano é uma vencedora. E lá dentro, um leão
um urso tentando devorar você por dentro. E aquela guerra. E Deus te honrou, e Deus te ajudou, e Deus te fortaleceu, e você matou o leão, e você matou o urso, e você venceu, mas ninguém soube. Coisas que às vezes você passou e que ninguém sabe. E aí, obviamente, as pessoas acham que para que alguém seja especial, irmãos, a gente tem que saber tudo dela. Ninguém sabe tudo de todo mundo, só Deus. E aí, sabe por que eu estou dizendo isso? Não pare de sonhar com coisas incríveis. Porque Deus vai te levar a vivê-las se você acreditar. E um dia Davi está lá cuidando das ovelhas. E alguém chega lá e fala assim: Davi, o teu pai mandou te chamar. Não era costume, não era. Mas mandou, Davi, um cara obediente. Mandou o pé para casa. E quando ele chega em casa, ele dá de cara com Samuel. Caramba, o profeta naquela época, irmãos, era o cara. O profeta na minha casa, e ele segurou a onda. Caramba, o profeta aqui. E o profeta fala assim: ajoelhei. Ajoelhou. E o profeta arranca aquele vidrão de óleo e vai na cabeça dele. Eu imagino Davi falando: o que está acontecendo? E eu imagino Samuel falando assim: hoje eu te unjo rei sobre todo Israel. Agora pensa aqui comigo rapidinho, porque às vezes eu me emociono muito, porque eu vou no fantástico mundo de Bob, eu imagino a Bíblia. Você imagina isso comigo? Um garoto, 17 anos, cuidador de ovelha. Eu costumo brincar que Davi usava muito perfume francês, né? Ele usava perfume francês de Le Coco de Ovelha. E ele, ali com aquele fedor de cocô de ovelha, e Davi ali ajoelhado, e ele ouve: o que esse homem está falando? O que esse homem está falando? Meu Deus, o que ele está falando? Eu te unjo rei de Israel. E ele não estava entendendo. Eu acredito que é isso que está acontecendo? Mas a Bíblia diz que tem uma coisa acontecendo que é poderosa. É a palavra de Deus assim: e o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A vida continua. Nada mudou. Davi continua tomando conta das ovelhas. Só que eu quero te dizer uma coisa, irmãos. A Angélica Santos colocou hoje uma coisa no grupo das mulheres. Eu quero falar também sobre isso aqui. Muita gente quer ir da promessa para o milagre no mesmo dia. Na mesma semana, no mesmo mês, no mesmo ano. Ei, entre a promessa e o trono tem uma longa história para você viver. Entre a promessa e o trono, entre aquilo que você crê, entre o pedido de Deus, entre o sonho que você estabeleceu e a realização, tem um grande projeto, um grande trajeto a você caminhar. Porque Davi não sabia, mas ele já estava sendo preparado antes de ser ungido. Sabe, irmãos, muitas lutas que você passou, que você está passando, que hoje não faz nenhum sentido na tua vida. Lutas que às vezes faz até você questionar o amor de Deus ou a graça de Deus. Lutas que fazem até questionar se vale a pena andar com Deus ou não. Muitas dessas lutas que você está passando é tão somente Deus te preparando para viver algo incrível. Pessoas, guarda essa frase, pessoas que vão viver algo incrível precisam ser incrivelmente provadas. Você quer viver algo incrível? Você vai passar por incríveis provas. E a palavra de Deus, ela nos diz que
Israel está sendo afrontado. Há um gigante, um cara gigante, um monstro lá, querendo destruir Israel, pintando e bordando e ameaçando. E Davi chega lá na guerra, não está sabendo de nada, ouve sobre uma promessa, a promessa tinha a ver com o que ele queria viver, e ele diz assim, eu vou. E aí algo muito interessante nesse texto que me chama a atenção, ele diz assim, eu vou. E Saul, o rei Saul, olha para ele e diz, meu filho, você não pode ir. Olha que interessante. Ele diz assim, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo vai, eu vou lá pelejar com ele. E Saul disse, não poderá ir contra esse filisteu para lutar com ele, porque você é moço, você é só um jovem, e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Eles nunca viram Davi lutar, Davi não sabia usar arma, espada, lança, escudo, nada. Como é que Davi vai lutar? É isso que eu vou te dizer. Deus colocou em você armas diferentes, estratégias diferentes, unções diferentes, para que você viva algo extraordinário, para que você viva algo diferente. Ouça o que eu vou te dizer, as pessoas só te conhecem por fora. As pessoas muitas vezes, elas veem um estereótipo, fulano é isso, fulano é aquilo outro, mas ninguém te conhece por dentro, só Deus te conhece. E a palavra de Deus diz que Saul olha para Davi e vamos botar assim, parafraseando, ele despreza Davi. Se Davi fosse um cara forte como o apóstolo Oséias, Saul ia ficar todo feliz. Ia dizer, vai cara, porque Deus é contigo. Mas ele olhou aquela pessoa fraquinha, não fraquinho, mas não tinha aparência. E aí libera uma palavra dizendo, você não pode. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes já disseram para você assim, você não pode? Quantas vezes você mesmo tem dito para você, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho força, eu não sou capaz? Quantas vezes? Quantas vezes Deus está colocando uma oportunidade diante de você? Todos olharam para aquele gigante e viram naquele gigante a sua morte. Davi olhou para aquele gigante e viu naquele gigante a sua maior oportunidade para mudar a sua vida. Eles disseram, cara, se tu derrubar esse gigante, tu vai ser rico, tua família vai ser rica. E você vai ser genro do rei. A Bíblia diz que Deus nos daria o espírito de ousadia, o espírito de intrepidez, o espírito de coragem. Quantas vezes nós esquecemos do que nós já fizemos, irmãos? Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Não se esqueça dos leões e dos ursos que você já matou. Talvez eles eram bem menores do que o Golias que está na tua frente, mas eram terrivelmente mortais para você e você o venceu. Não esqueça disso. Não esqueça daquela prova que você venceu quando você era jovem, quando você era adolescente, quando você era criança, quando você se tornou adulto, antes do teu casamento, depois do teu casamento. Não se esqueça. Não se esqueça das coisas que Deus já fez, das vitórias que Deus já te deu. Às vezes, irmãos, nós temos um grave erro em nós. Nós desprezamos as conquistas passadas quando achamos que não somos capazes de vencer o que está diante de nós agora. Nós desprezamos as conquistas lá de trás porque achamos que essa é que é a mais importante. Não.
Cada luta é a mais importante. Cada batalha é a mais importante da sua vida. E aí a gente esquece. E Davi não esqueceu. E aí quando falaram, olha, você não pode. Irmãos, vão falar para você muitas vezes. Talvez o teu marido, sem perceber, vai falar para você, não pode. Você não pode. Talvez a tua esposa, até querendo te preservar, vai dizer, você não pode. Talvez um amigo, o patrão, talvez o empresário vai dizer para você, olha, você não pode, isso aí não dá não, não é para você. E a palavra de Deus diz, ali não tinha um pastor, ali não tinha um profeta, ali não tinha um sacerdote para ministrar Davi. Era ele Deus. E aí eu lembro de Jeremias, Lamentações de Jeremias capítulo 3. Lá em Lamentações de Jeremias capítulo 3 ele diz assim, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Repita isso comigo. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Quando o rei olha para ele e diz, você não pode, automaticamente ele usa a máquina da memória e lembra. Peraí, o rei, mas peraí. Eu já matei um leão, o senhor sabia disso? Que eu matei um leão? Matei um leão. Pegou a ovelha do meu pai, eu passei o rodo. Não, mas peraí, eu também já matei um urso. Matou um urso, eu matei um urso. Você sabia? Não, você matou um urso? Eu já matei um urso. Eu já matei um leão e eu já matei um urso. Presta atenção no que eu vou te dizer. Você pode estar sofrendo de esquecimento. Você pode estar sofrendo de amnésia. Mas Deus não está. Deus não te colocará numa batalha sem que você já tenha passado por outros estágios. Deus não te colocará na luta de nível 10 sem que você tenha passado na 1, na 2, na 3, na 4, na 5, na 6, na 7, na 8. Sabe qual é o problema nosso, irmãos? É que nós achamos que Deus pulou etapa. A gente acha que Deus tirou a gente da luta 1 e colocou na 10. Não. Lembra. Traz à tua memória quantas coisas você já enfrentou para chegar até aqui. Irmãos, quando eu olho para a minha história, eu louvo todos os dias a Deus. Eu conto minha história sempre para os meus filhos. Tudo que eu vivi foram vitórias, irmãos. Sabe, irmãos, a gente não pode esquecer a etapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, porque agora nós estamos na 10, e se Deus permitir, nós vamos chegar na 100. Mas eu não posso esquecer das anteriores. E é porque você esquece, você desvaloriza as vitórias anteriores, que você não se torna habilitado para lutar o que Deus está te propondo agora. Porque se você trouxesse à memória todos os moveres que Deus já fez na tua vida, tu ia se habilitar. O que Davi falou? Quando disseram para ele, você não pode, ele disse, espera, eu posso sim, eu já matei leão, já matei urso, eu estou habilitado, eu posso. Tanto que ele convenceu o rei, que o rei falou, então vai, que o Senhor seja contigo. Quando ele disse que matou leão e urso, ele se habilitou. Peraí, vocês não conhecem o meu currículo, mas eu tenho um. Era o que Davi estava dizendo. Olha aqui, rei, o senhor não me conhece, o senhor não sabe meu currículo, meus irmãos não sabem, esse exército inteiro aí não sabe, aquele filisteu, aquele gigante idiota lá também não sabe, mas eu tenho um currículo, eu já sou um vitorioso. Irmãos, nós somos vitoriosos desde que nascemos, obviamente. A primeira corrida o nego fala que o cara que ganha São Silvestre é um cara super cara. Conversa fiada, irmãos. O cara venceu São Silvestre correndo com alguns milhares de pessoas. Você venceu a corrida pelo óvulo disputando com milhões de irmãos teus. E você foi o que entrou lá no óvulo. Você é o cara, você é a irmã. Você já começou ganhando. Uma corrida tinha milhões de gente para entrar lá no óvulozinho da sua mãe. E foi você que entrou, você já começou ganhando. E de lá para cá você nunca mais parou de ganhar. Você venceu em várias etapas. Nós vencemos coisas na escola, nós vencemos preconceitos, nós vencemos batalha na escola. Chegou na adolescência, nós tivemos crise. Irmãos, eu na adolescência, eu adquiri
problemas nos pés por causa de complexos, que eu tinha pé grande, que eu tinha nariz grande. Eu tive vários complexos. Eu sofri muito por causa dos meus complexos e ninguém sabia. Hoje eu conto. Hoje eu brinco com aquilo que era meu complexo, né? Eu brinco com os irmãos, às vezes a gente vai entrar no elevador e fala assim, ó, eu vou tapar um lado do nariz para você poder respirar, para ficar parra, igual. E o pessoal ri e brinca, porque eram coisas que me consumiam. E eu já sofri muito por isso. E eu chorava, e eu tinha vergonha de mim mesmo, mas ninguém sabia. Foram leões que eu matei dentro de mim. Foram leões que Deus me ajudou a matar. E que ninguém sabia lá na adolescência. Eu cresci, me tornei adulto, um homem de Deus. Mas sempre fui um homem de Deus. Ousado na fé, para orar por pessoas. Com 15 anos eu estava em Brasília sozinho pregando a palavra. Deus sempre nos usou para curar, para ministrar. Agora, quando dizia respeito à minha vida, eu era um cara extremamente medroso. Quando falava da minha vida profissional, eu era um homem muito medroso, tinha medo de ousar. Eu gostava só das coisas ali certinho para não ter risco. Deus usou muito a pastora Márcia. A pastora Márcia foi uma mulher que mudou a minha história. Abaixo de Deus, ela foi a ferramenta. Porque ela me empurrou do precipício do medo. Ela disse, sai disso aqui, sai. E quando eu pulei, eu descobri que eu tinha asa, sabe, irmãos? Eu venci o medo de ousar. Hoje acho que eu já estou até na categoria já de ficando maluco já, porque eu faço as coisas muito doidas. E ninguém fala, cara, esse cara é maluco. Porque depois que você entra na fé, e aí às vezes você fala assim, pô, mas o cara, ele vai fazer isso, mas presta atenção, você não sabe, meu irmão. Você está me olhando no nível, talvez no nível 10, mas eu já passei pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4, 5, 6, 7, 8, 9, que me habilita a estar no 10. Sabe qual é a diferença, irmãos? Eu trago à memória todo dia, todas as vitórias que Deus me deu. Eu trago a vitória da primeira casinha que eu comprei, da primeira casinha que eu construí, do primeiro carro que eu comprei, das primeiras coisas que eu vivi. Sabe, irmãos, você não pode esquecer das suas conquistas. Você hoje tem um carro bom para andar, um ótimo carro para você andar, para você passear. Não esquece do quanto tu ralou para comprar o primeiro. Não esquece do quanto foi difícil. A Rogéria está aí assistindo a live, eu creio que ela deve estar por aí. E essa semana eu fui fazer uma visita à Dona Lia, semana passada. E aí eu passei na garagem de Rogéria, né? Aí tava lá a S10 deles, tava o EcoSport, tem o outro lá. Tá tudo carro bonito agora, né? Tá bem, Deus abençoe o Rogério e Vaguinho. E aí eu lembrei de quando o Vaguinho tinha um Passat. Rapaz, mas tu imagina um Passat castigado. Imagina um Passat dolorido. E às vezes, irmãos, a gente vê uma pessoa hoje vivendo uma bênção. Ah, pô, fulano tá bem, né? E os leões que ele matou? E os ursos que ele matou para chegar até ali? Então eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, até tu chegar na tua promessa, até tu sentar no trono, presta atenção, Davi recebeu a promessa, ele tinha entre 17 e 20 anos. Vamos botar 18, 19. Vamos botar 20, que tivesse 20. Ele sentou no trono de Judá com 30. Ele foi sentar no trono de Israel mesmo. Ele foi governar todo o país aos 37 anos. Foram 17 anos de espada, de luta, de guerra, de luta, até ele chegar onde Deus tinha prometido. Então eu digo para você, às vezes as pessoas vão olhar para você e vão falar, ah, você não pode. Você não é capaz disso não. E aí nessa hora você tem que lembrar de tudo que você já venceu, cara. De tudo que você já venceu. Sabe, irmãos? Aí nego fala, ah, cara, não, cara, tem que lembrar sim.
Eu tenho que lembrar que eu carregava meus cadernos dentro de uma saquinha de arroz de 5 quilos. Eu tenho que lembrar disso, irmãos. Eu tenho que lembrar do meu trauma, que os caras me zoam muito, falam que eu tenho um trauma de infância. Não sei quem foi que falou, acho que foi Fábio, o esposo da Michele. Ele disse para mim que se ele passar em algum lugar no mundo que tiver um Quixote 44, ele vai trazer para mim. Porque ele disse que vai me curar do meu trauma de infância. Eu falo sempre isso, irmãos. Pô, eu tenho que lembrar que eu só usava conga. Eu digo que aquilo era o sapato dos israelitas, que crescia junto com o pé, um chulé terrível, aquela desgraça. Cara, eu tinha um sonho de comprar um Quixote. E eu nunca pude comprar um Quixote. Então, aí hoje eu vejo onde eu estou. E aí eu falo, cara, o meu Deus que me tirou de lá e me colocou aqui, Ele pode qualquer coisa, irmãos. Eu não posso esquecer do estágio 1, do 2, do 3, do 4, do 5. Eu estou indo pro 10 e no 10, é um Golias que está lá no 10. Tu vai dançar, maluco, porque eu já arrebentei 9 atrás de tudo, tu é o 10º. Se o Senhor se apoderou de você, se o Espírito Santo se apoderou de você, se Deus está em você, se prepare para coisas incríveis. Mas para viver coisas incríveis, você vai passar por provações incríveis que muita gente não quer passar. Você vai passar por lutas que muitas pessoas não querem passar. Você vai passar por situações que muitas pessoas dizem, eu estou fora. Mas você vai, sabe por que você vai? Porque você tem um projeto de Deus, você tem propósito de Deus, você está se preparando para coisas incríveis. Irmãos, e presta atenção, eu vim para uma geração, eu tenho certeza disso, eu vou marcar uma geração. O dia que eu partir para a eternidade, Jesus voltar, eu quero deixar uma marca nessa terra. Eu preciso acreditar que Deus vai estar ministrando alguma coisa sobre os nossos corações e nós não podemos abrir mão disso. Então eu vejo hoje as pessoas que elas estão totalmente perdidas porque alguém diz para elas, não pode. Você não é capaz, você não pode. E aí elas começam a acreditar nisso. E daí a pouco elas começam a dizer, eu não posso, eu não sou capaz, eu não tenho condições. Ouça o que eu vou te dizer nessa noite. Quando esta palavra foi liberada sobre Davi, ele vira e diz assim, eu já matei um leão. Matei leão. Eu já matei um urso também. Eu estou pronto. Eu não fui treinado no exército de vocês. Eu não fui preparado no exército de vocês. Eu não tenho as armas de vocês. Eu não luto como vocês. Mas eu estou pronto, porque aquele desafio lá é um desafio de Deus para mim. Olha o problema que você está enfrentando hoje. Olha a luta que você está atravessando hoje. E entenda uma coisa. Essa luta é um propósito de Deus para o teu crescimento. É um propósito de Deus para a sua vida. Não é querer morrer. Talvez o teu maior leão hoje é desistir. Talvez o teu maior leão hoje seja a vontade de desistir, a vontade de parar, a vontade de chutar o balde, a vontade de morrer, a vontade de se matar. E o Espírito de Deus nessa noite está dizendo, oh, nada disso, você vai vencer. Há 100 e poucos dias atrás, eu estava enfrentando um leão. A primeira live, nunca tinha feito. Fiz tremendo, parecia que era uma coisa incrível, parecia que estava para 10 mil pessoas. E hoje estamos nós aqui inteirando 200 lives. Esta é a live de número 200. Eu gostaria de pedir a você mais uma vez, você que entregou tua vida para Jesus através dessa live, você que voltou para Jesus através dessa live, você que teve alguma mudança boa na tua vida através dessa live, escreva aí um resumozinho bem pequenininho, poucas linhas, não precisa fazer nada grande não, mas conta o teu testemunho do que Deus está fazendo. Então presta atenção, todos os dias vão se levantar gigantes, situações. Eu vou te contar uma história, eu não sei porque o Espírito Santo me incomodou a contar uma história que acho que eu nunca contei. Ou se eu contei, deve ter muito tempo, porque eu não lembro de contar essa história, mas Deus falou para mim falar, agora eu vou falar. Minha mãe casou com 17 anos. E meu pai era um cara doidão pra caramba. Voado. Meu pai já tinha 30 e ela com 17. Meu pai tava com 31 e ela com 17. Meu pai casou, pegou minha mãe na roça,
em Teresópolis, levou minha mãe para morar em Belfor Roxo. Aí, ó, pessoal de Belfor Roxo. Minha mãe morou em Belfor Roxo, tá bom? Minha mãe foi morar em Belfor Roxo. E meu pai era doidão, ele trabalhava com negócio de máquina, de reto escavadeira, e ele ia fazer aterro. Meu pai trabalhou fazendo um aterro do Flamengo, aonde mora hoje Carminha e também minha querida Fabiane. E aquela história, né? Meu pai tá aquela vida muito doida, e minha mãe sonhava em quê? Ter um filho. E ela, por 5 anos, ela sonhou em ter um filho, e nunca teve um filho. E ela pegou uma criança para adotar. Veio uma mulher, naquela época tudo muito doido, muita miséria, muita pobreza. E veio uma mulher e disse assim, olha, eu tenho aqui uma criança, eu não tenho como ficar com essa criança, tenho que me desfazer dela. Você fica, minha mãe? Claro que eu fico. Minha mãe ficou com a criança, uma criança toda doentinha, toda ruinzinha, toda lelezinha. E minha mãe não engravidava nunca. E passado 2 anos, a menina já linda, né? Chamando minha mãe de mãe e filha. Simplesmente do nada, a mulher apareceu, já apareceu toda poderosa na guerra e pegou a menina de volta. Não tinha feito papel, não tinha nada, não tinha documento, não tinha nada. Foi tudo assim na moda, vamos embora. E minha mãe, ela praticamente ficou louca, porque perdeu a filha. E ela não podia ter filhos, vamos dizer assim. Mas depois disso, a glória de Deus se manifestou. Ela perdeu uma filha. Ela tinha vencido talvez a guerra da etapa 2, 3 ou 4, não sei. E logo depois disso, aí nasceu minha irmã. Minha mãe engravidou da minha irmã, da Esther, que hoje é uma pastora, casada com o pastor João Lima. Olha aí os projetos de Deus. Depois veio a minha irmã Margarete, depois o meu irmão André, depois a minha irmã Elizabeth. E aí, quando ela já pensava que não ia mais engravidar, que já tinha perdido as chances de engravidar, aí ela já estava, né, já mais coroinha, e já não achava que não engravidava mais. Ela começou a passar mal, achou que estava com problema de estômago, não sei o que. Ela chegou lá, o médico falou, olha, o teu problema de estômago é um garoto, é um neném, né? Um garotão, um neném. Você está grávida e tal. E aí a minha mãe, ela ficou muito ruim, muito doente. E ela já tinha perdido uma filha. E ela pensou, ela dizia para mim que ela pensava que ia me perder também. Já estava fraca fisicamente, não estava bem fisicamente. E Deus a curou e prometeu que seria um varão, que seria um garoto, que seria do reino e tal. E tudo isso Deus cumpriu. Irmãos, e minha mãe teve que trabalhar como louca para nos sustentar, para ajudar a nos sustentar. Éramos muito pobres, muito pobres, muito pobres. E eu louvo hoje a Deus também para a vida da pastora Esther, que renunciou muito da sua vida, ainda uma jovenzinha, para ajudar a cuidar de mim. E aí Deus foi trabalhando nisso tudo. Mas a minha mãe, ela chegou ao final da vida dela, vendo um filho apóstolo, uma filha pastora, e todos os 5 filhos servindo ao Senhor. Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes as pessoas não sabem as lutas que você passa para chegar. E elas acham que você não tem habilitação para vencer. Elas não acham que você não tem habilitação para você tocar em algo maior. Presta atenção, ninguém sabe quantos leões, quantos ursos você já matou. E você tem que sonhar assim com coisas incríveis, porque o Deus que te sustentou até aqui, não foi nada, foi você, foi Deus. Ah, Davi matou Golias. Irmãos, é óbvio, né? A mão que estava rodando ali, a foto era de Davi. Mas quem que acertou Golias? Foi Deus. Quem derrubou Golias foi Deus. Deus apenas se manifestou em Davi.
E Deus quer se manifestar na sua vida. Deus quer se manifestar em você, em mim, para fazer coisas extraordinárias e incríveis. Então talvez hoje não faltem pessoas para te dizer assim, você não pode, você não é capaz. Não faltam Saúls para dizer para você, você não tem condições. E talvez hoje você seja o teu próprio Saul. Você é a pessoa que mais diga, eu não posso, eu não consigo. Cara, em nome de Jesus, pede a Deus nessa noite, Deus ativa a minha memória. Não é essa memória doente, porque tem um monte de gente que está com memória doente. Essa memória porcaria tua está ativa, que lembra dos espancamentos, dos abusos, da violência, do abandono, da dor, da traição. Essa está ativa. É o dia inteiro pensando nas coisas ruins que aconteceu. Desativa essa memória. Desativa. Tira a força dela. E invoca a Deus. Deus, traz a minha memória. Me ajuda a puxar na memória aquilo que possa me dar esperança. E o que é isso? Quando você começar a lembrar das tuas vitórias, você vai lembrar o seguinte, espera aí, eu estou no nível 10, rapaz, bem que é verdade mesmo, eu passei pelo 9, pelo 8, pelo 7, pelo 6, pelo 5, eu passei por todos. Deus não pula etapas, irmãos. Se você chegou no 10, você já passou por 9. Você está pronto para vencer essa luta aí? Você está pronto para esse desafio? Você está pronto para essa conquista? Deixe o Espírito Santo de Deus te dominar, porque a vitória já é tua. Se prepare para o incrível. Eu, irmãos, hoje, eu quero viver o incrível. Eu quero viver o que o pessoal diz aí que não dá para viver. É isso que eu quero. Eu quero. A Bíblia está aí para se cumprir. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu. E nem subiu ao coração do homem. É o que eu estou querendo. Eu sou um servo igual você. E se nós crermos no Deus que Davi cria, nós vamos tocar o sobrenatural. E vai ter muito Saul dizendo, você não pode. E aí eu vou dizer para ele, cara, eu matei um leão e eu matei um urso, só que tu não viu. Nessa noite eu estou ministrando para centenas de Davis que já mataram muitos ursos, já mataram muitos leões e que ninguém viu. Com certeza você já chorou muito sozinho, já enfrentou muito medo sozinho, já se enfrentou muitas vezes e venceu todas, porque senão você não tinha chegado até aqui. E se você chegou aqui, é porque Deus está contigo. Aquele Deus que preservou Davi. Se tu tivesse que apostar uma notinha de 50 contos, Davi ou leão, tu apostava em quem? Eu apostava no leão. 200 contos, Davi ou urso? Eu apostava 250 no urso. É que eu não sabia que quem estava com Davi era o Deus que criou o urso. Essa é a diferença. As pessoas olham para você e não sabem quem está com você. Elas não conseguem ver quem é o Deus que está dentro de você. Mas quando elas verem o milagre, elas vão saber que foi a mão do Senhor que fez isso. Então que nessa noite você se levante. Ative a tua boa memória. E lembre de todas as tuas vitórias. E mais uma vez, eu vou encerrar a live com o louvor da harpa cristã, que diz assim, conte as bênçãos, conte quantas são, recebidas das divinas mãos, uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Deus tem feito coisas tremendas desde lá de trás. Nesta noite de live 200, parabéns para você que matou leões e ursos sem ninguém saber e vai derrubar esse Golias com certeza.
Olha para o teu Golias aí e diz: vai cair, negão, porque o Senhor é comigo. Porque o Deus Todo-Poderoso já me capacitou. Você não pulou etapas, Deus não pulou etapas. Você está no lugar certo, na hora certa, porque você veio vencendo batalhas. Não se esqueça das tuas vitórias. Podem parecer pequenas para muita gente, mas são elas que te habilitaram para chegar até aqui. Amém? Eu quero agradecer a todos vocês. Obrigado, 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 muito obrigado. Obviamente, sem vocês não teríamos chegado às 200 lives. Eu nunca me imaginei fazendo 200 lives. Se Samuel está contando aqui que ele teve tuberculose, já teve do fundo do poço da depressão, já teve câncer, e hoje está aqui. Eita, Samuel, quanto leão, quanto urso, quanto Golias. Samuel, acho que já está pronto até para sentar no trono, cara, porque você é um milagre vivo. E eu digo assim, todos vocês, todos que estão assistindo esta live, tem história de vitória para contar, não tem? Tu já venceu muita coisa. É igual o pessoal olha para um casamento, pô, fulano está com 30 anos, 30 e poucos anos, Samuel está com 53, acho, de casado. Aí você olha, fulano está com 50 anos, 30 anos, 20 anos. Cara, se tu souber o tanto de urso, de leão, de Golias que eles mataram, de filisteu para chegar até esse tempo todos de casado. Então que nessa noite o Espírito de Deus, obrigado, Mauro, que venha mais 90, né? Que o Espírito de Deus, ele possa te fortalecer e te lembrar que ele está contigo e que é ele que te ajuda, é ele quem te guarda e é ele que te dá a vitória. Amém? Ó, boa noite para todo mundo, vamos orar. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado a cada um de vocês, pelo carinho, pela atenção, por me deixar entrar na casa de vocês 200 vezes.